Olá, bem-vindos ao programa de Medicina e Saúde baseado em evidências do Centro Cochrane do Brasil. Como você sabe, o Centro Cochrane, a colaboração Cochrane é uma entidade internacional constituída por 30 mil cientistas de ponta de pesquisa clínica que mapeiam o conhecimento para saber o que faz mais bem do que mal para você, tanto do ponto de vista de prevenção de doenças, de acidentes, de coisas que possam agravar a sua saúde, no diagnóstico, a melhor maneira de se procurar um diagnóstico, ter mais certeza, e como também tratar, e depois recuperar a doença. Tudo de acordo com o artigo 196 da Constituição Brasileira. E nesse nosso trabalho depende muito da comunicação e da mídia. Por isso nós temos aqui uma convidada ilustre, muito querida, a senhora doutora Patrícia Logulo, que é jornalista, não é? E que tem 20 anos já, quase, é tão novinha assim. Você nasceu já trabalhando nessa área de saúde e, em particular, ela faz pós-graduação conosco em saúde baseada em evidências científicas. Então, esse é o tipo de profissional fundamental, né, Patrícia, para a mídia brasileira. Você sente falta de companhia nessa área? Sinto muita falta de companhia. O senhor sabe que, o senhor mais do que ninguém sabe que somente 10% dos médicos sabem tratar com base nas evidências. Então o senhor imagina quantos jornalistas sabem o que é isso? Pois é, e o jornalista tem um poder de fogo muito maior que o do médico, ele se comunica com milhões todo dia, né? Vamos dizer que são dois profissionais muito poderosos, né, doutor? O médico, que trata, que salva vidas, e o jornalista, que difunde as informações para o público geral. Qualquer errinho pode provocar grandes passar problemas. Uma informação errada na área da saúde, que é muito frequente, né? Porque se o médico tem dificuldade de separar o joio do trigo daquilo que é publicado em revista científica, né? O jornalista acha que publicou é verdade, né? Quer dizer, ele não tem esse preparo nem a obrigação de saber que aquilo tem incerteza. O jornalista não leva em conta nem o que foi publicado cientificamente. Ele leva em consideração, infelizmente, o que o médico fala para ele no corredor do hospital. E às vezes aquele médico não é um médico sério, não é um médico que está baseado nas evidências, pode ser um charlatão. E o jornalista brasileiro, ou tá equivocado, e no mundo também, não está preparado para separar o bom profissional do mau profissional, o bom cientista do mau cientista. Aliás, é muito engraçado, né? Porque os jornais, com todo respeito, eu tenho muita moral, porque eu já assinei muito jornal aí, somente na época da ditadura, só para apoiar, né, o movimento democrático brasileiro, e leio 2 jornais todo dia e tal, e eles têm editor de esportes, né? Editor de economia, política, editor de política, mas não tem editor de saúde, né? Não é engraçado isso? Será que saúde não é importante? Pois é, as grandes corporações ainda não se deram conta da importância de se ter um jornalista bem formado dentro dos seus quadros. Aliás, eu sou um exemplo. Quando eu resolvi fazer pós-graduação, o jornal onde eu trabalhava e a editora das revistas onde eu trabalhava não me deu nenhum apoio. Eu tive que ir embora para poder fazer pós-graduação. Então, realmente, as grandes corporações sofrem desse problema, não valorizam o profissional especializado, e isso gerou uma imprensa, não vou dizer marrom, mas quase isso, que são os blogs, né? Hoje em dia, qualquer um é um jornalista. Qualquer um publica o que quiser, gratuitamente na internet. E o paciente, infelizmente, tem acesso a isso de maneira muito fácil. Né? Então, e ele não tem capacidade crítica para separar o que é verdadeiro do que é falso. Né? Então, as pessoas publicam seus portais, seus websites, seus blogs com informações que nem sempre são as corretas, e isso é difundido de uma maneira muito rápida e fácil. Então, isso é uma coisa muito preocupante hoje em dia. Você fala isso com muita propriedade, assim, no sentido de precisar aprimoramento e precisa fazer uma integração maior, né, da ciência com a prática, não é? Sim. Com a vida das pessoas, porque é engraçado, enquanto eu falava com você, eu estava aqui pensando, quer dizer, os Estados Unidos gastam 3 trilhões de dólares com produtos de saúde, né? Então você imagina o quanto isso é importante para a imprensa. Claro. E quanto é importante que esse jornalismo tenha
uma investigação científica para saber se aquilo que está sendo afirmado é verdadeiro, é falso, ou vai induzir as pessoas a erro, não é? E vai, na realidade, sem querer, ajudar os charlatões, não é? Até porque o pessoal vive mais de manchete do que da qualidade da informação que é ali colocada. Né? Eu poderia falar para o senhor não só do charlatão, ou daquele que tem uma má intenção, mas a informação é informação depois que ela foi construída em cima de muitos dados. E o jornalista não sabe a diferença entre um dado e uma informação que ele pode divulgar, que vai ser útil para o paciente, tá certo? Então, quando sai um estudozinho publicado lá na Índia, dizendo que escovar os dentes previne a cárie, isso ainda é só um dado. Depois que de muitos anos, todos os estudos comprovando que realmente escovar os dentes previne as cáries, é que isso virou uma informação e uma coisa que merece ser divulgada e servir de educação para a população, percebe? Mas o jornalista hoje, não é só no Brasil, no mundo todo, não tem noção. O curso de jornalismo não tem nada não tem. Ontem eu tava, com a busca da verdade. Assim. Ontem eu estava revisando a ementa curricular da faculdade onde eu me formei há 20 anos e não tem lá nada sobre ciência e nada sobre saúde. Não existe uma disciplina sobre isso. Ou seja, nós ainda não formamos o nosso jornalista com visão crítica sobre o que é publicado pela ciência. De forma que alguns jornalistas que nós temos, né, eu vejo no Estadão de vez em quando tem um jornalista muito bom nessa área, na Folha ou na própria Época, que eu já vi, e eles são autodidatas, então, né? Eles se fizeram sozinhos, foram atrás, etc, etc. Com certeza. Não é? E tem uma tradição. Então você acha que... E mesmo esses não estão imunes a erros. Eu não estou imune a erro. Né? E a consequência do nosso erro, quando a gente está falando da publicação mais ampla, é muito grande. Né? O senhor tinha pedido para eu trazer um caso. Isso. Né? Eu fui procurar nos meus arquivos, eu encontrei um caso de 1998, quando começou-se a falar da angiogênese. A angiogênese é a formação de vasos sanguíneos tumor, né? em volta do tumor, que ajuda o tumor a crescer. Naquela época, os cientistas de Boston, do Children's Hospital, estavam descobrindo isso e descobrindo uma maneira de combater a angiogênese para poder curar o câncer. E uma jornalista que era formada em biologia molecular pelo MIT e que era do New York Times, publicou uma matéria sobre isso. No dia seguinte, todos os consultórios de todos os oncologistas do país ficaram abarrotados de gente achando que tinham encontrado a cura do câncer. E o pesquisador que deu para ela a entrevista teve que ir a público dizer: eu consegui a cura do câncer, se você for um rato. Se você for um rato, eu tenho a cura do câncer. Tudo isso porque ela escreveu uma frase dizendo: em 2 anos vai-se chegar à cura do câncer, travessão para os ratos. Só que as pessoas não viram aquilo. As pessoas, principalmente as pessoas que tinham câncer, leram o que elas queriam ler, porque aquilo não foi enfatizado o suficiente. Então, a maneira como a gente escreve, a maneira como a gente edita as matérias de texto, de televisão, é muito importante. Né? Essa jornalista, 2, 3 anos depois, ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo do mundo. Ela é uma boa jornalista, é uma excelente jornalista, bem formada, mas houve um erro de edição. Mas eu percebo, por exemplo, Patrícia, já que você é uma pessoa muito diferenciada, né? As reportagens de saúde do New York Times, em geral, são muito bem pensadas. Muito bem pensadas, muito bem feitas. Tá, e mesmo ele não estava imune a um erro. Pois é, eles podem errar também, né? Podem. De forma que essa integração, que o jornalista faça pós-graduação na área da saúde, mas na área da saúde crítica, né? Como a busca de evidências, etc., pode ajudar muito, né? E tem um papel vital, né? Porque uma informação de qualidade, nós acabamos de gravar vários programas aqui que você estava vendo, tem informações que mudam o destino até de uma nação, né? Sim, claro. Tá certo? E quando você tem convicção que aquilo é útil, é importante, continua insistindo, né? A gente não sabe, não tem dúvida hoje que tem que evitar a picada do Aedes aegypti, né? Claro. É o que temos, né? E tudo que for feito nesse sentido, o jornalismo tem muito a ver com isso. Mas, por outro lado, de repente, as famosas curas do câncer, né? Sempre que algum
ente da mídia está com dificuldade, bota uma manchete lá, né? Descoberta a cura do câncer. Eu né? acho que o que está faltando, doutor, é esses dois seres que são muito poderosos, o médico e o jornalista, trabalharem em conjunto. A gente fez cursos aqui, você participou, né? Teve uma acolhida muito grande por profissionais da imprensa. Aliás, em seguida saíram umas reportagens lindas, né? Teve uma, quase toda a mídia publicou um resumo que a Edna fez sobre drogas utilizadas para resfriado e gripe na criança, que faziam mais mal do que bem, não é? Xarope, né? Então, e teve uma repercussão muito boa, né? Mas o jornalista, coitado, ele também tem que horas só para preparar matérias importantíssimas. Né? Falta ao médico conhecer o dia a dia do jornalista. O jornalista é um sujeito pressionado pelo tempo o tempo todo. Seja o jornalista que trabalha numa revista semanal, seja o jornalista do rádio, da TV. Ele está sendo pressionado o tempo inteiro para terminar aquela matéria e entregar para que ela vá ao ar ou para que ela seja publicada. Então, se o médico souber como fornecer a ele as coisas mais mastigadas, mais digeridas e mais fáceis para o público entender, melhor. Ou seja, a pressa é inimiga da perfeição, né? Infelizmente. Mas, por outro lado, eles podem saber que existem entidades, aliás, é muito ignorado o Cochrane no Brasil. Eu vejo grandes reportagens que não citam, nem perguntam. A Cochrane, só para você que está nos assistindo ter uma ideia, ela tem um banco de dados com quase 7.000 assuntos mapeados, se funciona ou não com a melhor ciência do mundo, né? Uma revisão sistemática é o nível de evidência de maior qualidade. Aí o sujeito vai lá discutir um determinado tratamento, não é? Cheio de opiniões e nem sequer se dá o luxo de ligar para o Cochrane e falar, olha, vocês já estudaram isso aí, qual é o resultado, não é? Que é uma entidade de reputação fantástica no mundo todo, não é? Então, saber que existe o Cochrane já era uma boa coisa. Já ajuda. Os colegas que nos escutam, eu sugiro que entrem na página do Centro Cochrane do Brasil. A gente está sempre divulgando com palavras um pouco mais fáceis as revisões sistemáticas que são publicadas, principalmente aquelas que têm interesse mais em saúde pública, né? Porque a Cochrane produz revisões sistemáticas de todas as áreas. Em UTI, em prótese, em prevenção. Sobre bypass cardíaco, né? Coisas mais difíceis, mas também sobre vacinação, sobre saúde da mulher, pré-natal, neonatologia. A gente publica muita coisa em português, né? O que já facilita também. As revisões Cochrane são feitas por cientistas, normalmente são uns 3 ou 4 autores, né? Por exemplo, no caso do Centro Cochrane do Brasil, mas existem centros Cochrane em pelo menos 20 países, e esses indivíduos são obrigados a trabalhar juntamente com autores de outros países e com editores da Cochrane especializados na área, de forma que isso passa por uns 10 cientistas, cada uma desse mapeamento do conhecimento. E chega lá as conclusões que devem ir para a prática, se é para utilizar ou não, quais as dúvidas que tem no assunto, quais as implicações para novas pesquisas, para aquele problema ser resolvido, né? Aí as agências de financiamento e pesquisa precisam saber que existe também, porque em geral elas ignoram, não é? Senão elas acabam dando dinheiro para coisa que não tem nenhuma relevância, ou para responder perguntas que já estão respondidas, ou que não interessa, e deixam de acertar na mosca daquilo que precisa ser feito para se resolver aquele problema. Né? Então a Cochrane ajuda tanto o leigo e esse cientista depois, quando conseguem publicar, eles são obrigados a escrever numa linguagem que o leigo entenda também. Né? Então as revisões Cochrane têm resumos para o cientista, para o médico, para o profissional da saúde, para aquele que vai dar dinheiro para a ciência, e também o leigo tem que entender, senão não atingimos o nosso objetivo. Né? E o leigo tem que saber que ele tem que ligar para o médico e conversar com o médico e exigir do médico um atendimento humano, né? Exatamente. Olho no olho e que explique melhor as coisas. O jornalista deveria ter acesso a esses médicos. Ele está com pressa. O médico também está com pressa. Mas é melhor esclarecer as coisas antes de escrever a matéria, antes de levar ao ar,
do que levar ao ar de uma maneira atabalhoada e a coisa ficar complicada. Então, eu devo confessar para você, Patrícia, que eu vivo um pouco frustrado com a pouca atenção que, em geral, a mídia dá para o Centro Cochrane do Brasil. Mas, por outro lado, já vi trabalhos maravilhosos, né? Na Flávia Colucci, na revista Época, no Estadão, não é? Então, a gente tem que elogiar os que fazem direito, claro, e convidar para vir trabalhar conosco, fazer como você, se algum jornalista tiver a fim de fazer pós-graduação conosco. Pós-graduação, como o nome diz, é após a graduação. Não só necessariamente para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e etc. É para jornalista também, nós damos pós-graduação aqui para advogados, juízes, claro, promotores, procuradores, que, aliás, estão revolucionando as suas áreas no Brasil, que tem os marcos legais muito bem qualificados para organizar, né, a assistência à saúde nesse país, não é? E aí, Patrícia, me conta, o que você está estudando agora para fazer o seu doutorado? Frequentemente as organizações de saúde, os hospitais e o mesmo governo fornecem informações para o paciente, para que ele possa prevenir ou tratar ou cuidar da sua doença. Vou dar um exemplo: diabetes. O paciente com diabetes precisa controlar bem a sua glicemia, né? Fazer examezinhos de sangue frequentemente, e precisa manter o controle da doença, ele precisa cuidar da dieta, ele precisa de uma série de informações sobre como cuidar de si mesmo. Então, é muito difundido por aí um monte de materiais, principalmente impressos e na internet, dirigidos para o paciente. E eu sempre tive muita curiosidade para saber se esses materiais são adequados ou não são adequados. Não sei se o senhor sabe, quando eu fiz o meu mestrado, eu fui a campo para descobrir por que as mulheres as mães, né, não tinham vacinado seus filhos, e por isso eles pegaram sarampo naquela grande epidemia de 98. Que era, quando eu era estudante, era a primeira causa de mortalidade infantil nesse país. E eu fui a campo crente de que eu ia achar um problema de comunicação ali. Eu achava que as mães não tinham vacinado seus filhos porque elas não sabiam da doença, porque elas não sabiam da vacina. Não. Elas não vacinaram seus filhos porque elas tinham medo de injeção. Olha. Foi isso que o trabalho descobriu. Mas ainda assim, a comunicação continuou me intrigando. E aí eu vim aqui fazer o doutorado pensando em avaliar esses materiais de comunicação que são distribuídos para pacientes. Por exemplo, existem os pacientes que têm doenças mais bem estudadas e tranquilas, como diabetes, e existem pacientes que têm doenças raras, difíceis de entender, que mexem com DNA, com cromossomo, e que são muito difíceis de entender, até mesmo para os que têm maior nível educacional. E aí eu deparei com o seguinte problema: como fazer para avaliar esses materiais? Nós não temos um instrumento formalizado e objetivo para avaliar esses materiais. A comunicação. A comunicação, né? Então, o paciente abre um website sobre a doença que ele tem e ele está recebendo informações sobre ela. Será que está adequado? Será que está correto? Será que está claro? Será que ele está confiando no que ele está lendo? Será que a fonte daquela informação está bem explícita? A gente não tem como avaliar isso aqui no Brasil em português. Então, o meu trabalho agora é traduzir um instrumento que serve para avaliar esses produtos. Esse instrumento se chama de CERN. Você não deixa dúvida para o leitor, né? Ou para o ouvinte, né? É um instrumento que é utilizado pelo governo britânico para avaliar todo o material que o governo entrega para os pacientes. Então, feliz da mídia que te contratar depois, né? Não sei, vamos ver. Talvez eu vire crítica demais, né? Talvez eu dificulte um pouco as coisas. Mas o governo britânico tem essa preocupação. Quando ele entrega materiais para os pacientes, seja impresso, seja publicado na internet, ele avalia antes, para ver se está claro o suficiente. E ele avalia usando esse instrumento, que é um questionário, na verdade. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir esse questionário para o português do Brasil, vai validar isso e vai poder usar daqui para frente. E aí sim eu vou poder estudar as coisas, se elas estão sendo bem feitas ou não. Porque eu vou ter um instrumento para fazer isso. Uma ferramenta para saber se está bem feito ou não. Vai ser útil para todo mundo, não é?
Exatamente. Mas uma coisa que eu falo muito, Patrícia, principalmente o pessoal, nós damos curso de Direito, queria lembrar aqui que nós damos um curso de Direito à Saúde, né? Ano passado tinha 6.500 alunos do Brasil e do mundo, né? No curso, do curso de 1 ano, Saúde baseada em evidência. E um de 1.500 alunos voluntários, o curso é gratuito, que dura 1 ano também, foi para profissionais do direito. Eu, para tentar prendê-los ao curso, eu dizia, olha, assista esse curso aqui que no mínimo vai fazer bem para a saúde da sua família. Verdade. Não é? Porque você acaba lidando melhor com as informações e tem capacidade crítica para não fazer bobagem, né? Fazer esse treinamento que você está fazendo conosco na pós-graduação foi bom para a saúde da sua família, dos seus circunstantes? Como é que ficou a sua articulação nesse sentido? Ele facilitou que eu encontrasse informações antes mesmo de ir ao médico. Uhum. Então, e também flagrar alguns médicos não usando as evidências, né? Então, hoje em dia, quando eu tenho um sintoma ou alguém da minha família tem um sintoma, antes mesmo da gente ir até o médico, eu já sei mais ou menos o que ele deveria, o que ele deveria avaliar, como ele deveria tratar, se for realmente o diagnóstico que a gente está pensando e assim por diante. Então, isso me defendeu um pouquinho dos maus médicos. Uhum. Mas eu já tenho uma certa facilidade com isso já há algum tempo, né, doutor? Porque eu trabalho, inclusive, com o senhor nas revistas da Associação Paulista de Medicina há muito tempo. Então, já tinha uma certa facilidade. Eu acredito que os jornalistas que vierem fazer o curso vão, claro, melhorar a saúde das suas famílias, as suas próprias, mas vão aprender a ter um olhar crítico sobre aquilo que é publicado. A ciência não se constrói com um estudo. Né? Ela se constrói com muitos estudos. Verdade. Como é que a gente faz para ter uma visão ampla do real significado deles todos, levados em conjunto? Né? Você vai realmente reduzindo as incertezas, Exatamente. aumentando o grau de certeza e acaba tendo melhores resultados a longo prazo, economizando, trazendo o que a gente diz que o papel da medicina baseada em evidências é trazer evidências científicas da eficácia, se aquele tratamento funciona em condições ideais, da efetividade, se quando colocado no mundo real, realmente aquele efeito vai aparecer, vai valer a pena, eficiência, saber se aquilo é simples, é barato e vai se permitir multiplicar esse tratamento para o maior número possível de pessoas, né? E se é seguro, né? Porque se tiver as 3 anteriores e não for seguro, vamos ter que jogar fora também, não é? Então, eu vejo grandes polêmicas na imprensa, essa semana mesmo aqui em São Paulo, drogas aí para tratar câncer, né? Mas tudo na base emocional, Isso. Né? E sem se obter informações se aquilo é eficaz, efetivo, funciona no mundo real, é eficiente, é simples e barato e se é seguro, não é? É isso que o ser vivo merece mesmo, que seja um ratinho, um cachorro, um gato, um ser humano precisa de informações científicas de que eu não vou fazer mais mal do que bem para ele, porque aquela vida lá é resultante de bilhões de anos de evolução natural, não é? E não é porque alguém falou que pode ser bom ou ruim, né? Porque existem substâncias aos milhares, né? Se cada um pegar uma e quiser criar uma história em cima daquilo, o homem tem muito mais imaginação do que razão, né? É mais fácil ser levada pela fantasia, não é? Pela emoção, pelo interesse, não é? Pela preguiça. O senhor perguntou o que isso resultou na minha vida. Resultado prático é que eu deixei de gastar dinheiro com drogas que não funcionam. Pois é, já economizou. Ou com vitamina C para gripe. Eu descobri que não funciona. Não uso. Não precisa jogar seu dinheiro fora com vitamina C para gripe, na verdade. Exatamente. Para tratar a gripe, né? Se tratar os sintomas da gripe. Não funciona. Né? Mas o jornalista não tem noção do rito que é necessário para se chegar a essa conclusão. Ele não sabe quantos estudos foram feitos e de que tipo para se chegar a essa conclusão. E eu vou, de certa forma, absolver o jornalista também, porque um dos sujeitos que mais deu trabalho em relação à vitamina C para o mundo foi um grande cientista, né? Que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Como é que é o nome? Linus Pauling. Linus Pauling, com todo respeito.
ele ganhou um prêmio Nobel de Física e um de Química. Depois ele botou na cabeça que vitamina C preveniria câncer. Né? E aí ele começou a escrever sobre isso e pegava só os artigos que eram a favor dessa ideia. Acabou escrevendo um livro sobre isso. Tudo que fosse contrariasse a ideia dele, ele jogava fora. Ao ponto que ele começou a tomar 8 gramas de vitamina C por dia. Depois se descreveu que esses 8 gramas lesavam o DNA do sujeito. Né? Acima de 60 miligramas a gente excreta. Pois é, joga tudo fora. É uma das poucas vitaminas que a gente excreta. Pois é. E, além das 8 gramas que ele propôs, ele morreu de câncer do mesmo jeito, não é? Mas eu lembro que um colega meu recebeu um projeto dele, que ele queria fazer um estudo comparativo com vitamina C em altas doses, e que não vou falar o nome, mas é um dos maiores cientistas da história, e ele estava me contando, falou, Álvaro, como é que eu faço? Eu vou reprovar um sujeito que ganhou 2 prêmios Nobel? E eu falei, então o que você fez? Ele falou, não, eu corrigi o projeto. Desenhei como é que deveria ser, ou seja, o sujeito tem 2 prêmios Nobel e não sabe extrair a informação científica para a prática, que são coisas diferentes. A prática em saúde, né? Não é? Talvez a prática em saúde seja muito mais complexa e heterogênea. Muito mais multifatorial, né? Não é tão simples assim como uma reação quântica, uma medida na física, né? Às vezes perguntar de uma maneira mais simples, doutor. Para quantos pacientes que o senhor recomendou esse remédio, quantos deles melhoraram? Exato. Se ele souber dizer isso, é porque ele está seguro do que ele está escrevendo. Precisa ter um número para evitar o efeito do acaso também, né? Porque às vezes dá certo para 3 e depois dá mal para 100. Se o médico diz, olha, a cada 10 pacientes que eu prescrevo esse medicamento, só um não melhora, opa, tem alguma coisa funcionando ali, né? Mas se ele nem sabe dizer isso, ele não se preocupou em estudar, né? Ok. E outra coisa que você está me dizendo, né, que não é só jornalista, mas profissionais da saúde têm que se formar com base em evidência científica. Patrícia, um prazer ter você aqui. Muito obrigada, doutor. Desejo tudo de bom na sua pós-graduação, no seu doutorado, na sua carreira de jornalista. Se houver jornalistas interessados em ciência, a nossa pós-graduação dá sempre, né? Nós abrimos as portas, a gente faz um probatório. Se ele tiver capacidade, ele fica e acaba se pós-graduando, não é? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.